Com o que o Roger conquistou os mares? Com inteligência, estratégia ou algo do tipo? Não, ele conquistou com força, pois o bicho era absurdamente roubado, onde precisaria de 2 almirantes para tentar peitar o homem. Essa lenda possui poderes incríveis que o consagram como monstro. Por isso eu decidi reler alguns capítulos e assistir alguns episódios para listar todos os poderes de Goldie Roger. Força incomparável. Roger era um prodígio em termos de força física, capaz de enfrentar adversários formidáveis como Monkey D. Garp. Garp, conhecido pela sua força bruta impressionante, afirmou várias vezes ter encurralado Roger, embora nunca tenha conseguido capturá-lo antes da sua rendição voluntária à marinha. E essa rivalidade histórica entre Roger e Garp é uma prova da sua força extraordinária, que superava consistentemente os desafios impostos por um dos maiores heróis da marinha. Agilidade excepcional. A velocidade de Roger era notável, especialmente considerando que ele não possuía poderes de Akuma no Mi. Para compensar, ele aprimorou significativamente seus atributos físicos, demonstrando uma agilidade que superava até mesmo de Kozuki Oden, um guerreiro conhecido pela sua rapidez e habilidade em acertar adversários tão ágeis e poderosos quanto Kaido. Resistência impenetrável. Entre os rivais mais formidáveis de Roger estavam Garp e Edward Newgate, o Barba Branca. Ambos eram titãs em combate, com Barba Branca demonstrando uma resistência sobre-humana, mesmo em idade avançada, como visto na Guerra de Marineford. Apesar dos inúmeros ataques que Barba Branca sofreu, ele sobreviveu. E mesmo em várias lutas, Barba Branca nunca conseguiu derrotar o Roger em um combate. A recompensa do Roger, significativamente mais alta do que a de Newgate, reflete não apenas sua notoriedade, mas também a supremacia da força de Roger e resistência. A capacidade do Roger de batalhar em igual para igual com Newgate por dias a fio, evidenciando uma resistência e uma tenacidade que transcende os limites humanos comuns. E detalhe, o Newgate foi citado como o homem mais forte do mundo e é dito ter a paramécia capaz de destruir o mundo. Se o Roger peitava um cara desse, a resistência do Roger é sem dúvidas impressionante. Gold Roger não era apenas um pirata extraordinário pelas suas conquistas ou descobertas. Sua força, agilidade e resistência o posicionavam como um gigante entre gigantes, cujas façanhas em combate são lendárias, e sua habilidade em enfrentar os mais formidáveis adversários do mundo de One Piece e emergir vitorioso solidifica seu legado como o homem mais poderoso do mundo, que é o título que ressoa através das eras como um testemunho do seu poder incomparável. Não é à toa que ele era rei dos piratas. Luta com espadas. Gold Roger, além de ser reconhecido pela sua proeza como pirata e conquistador dos mares, também se destacava como espadachim excepcional. Em seus duelos lendários contra figuras como Edward Newgate, Roger era frequentemente visto empunhando uma espada notável conhecida como Ace. Esta espada pertence ao prestigioso grupo de 12 Meito, ou Wazamono, uma classificação reservada para as lâminas mais poderosas e renomadas no mundo de One Piece. A inclusão da Yoro de Mihawk, o melhor espadachim do mundo, nessa mesma categoria ressalta a importância e o poder da espada do Roger, e seu afeto, que nomeou o nome de seu filho, Português de Ace, em sua homenagem, é um gesto que sublinha o significado e a força associado à lâmina. Haki do armamento. Quanto ao uso do Haki do armamento, Roger exemplifica a maestria incomparável. Esta habilidade crucial que permite o usuário revestir partes do corpo com uma armadura invisível, fortalecendo tanto a defesa quanto o ataque, era vital para o Roger, especialmente considerando que ele não possui os poderes de Akuma no Mi. O Haki do armamento ofensivo do Roger era sem dúvidas aperfeiçoado, uma necessidade para enfrentar e prevalecer sobre adversários de estrutura como Rox Dizzyback, Kaido, Barba Branca, Garp e alguns dos combatentes mais formidáveis do mundo. Defensivamente, Roger também tinha que ser excepcional, especialmente ao confrontar Edward Newgate, cuja Gura Gura no Mi tinha a capacidade de causar terremotos e distorções cataclísmicas. A habilidade do Roger em resistir e contrapor esses ataques notáveis sugere um domínio do Haki armamento defensivo que pode se igualar a essas lendas. Ele necessitava de uma defesa impenetrável para se proteger dos ataques devastadores desencadeados por Newgate, demonstrando ainda a extensão de seu poder e habilidade. Esses aspectos de habilidade de luta do Roger, combinados
combinados com seu espadachismo, como a maestria avançada do haki do armamento, solidifica a reputação dele como o mais poderoso do mundo na época. E isso era de extrema importância nos combates do Roger, visto que ele lutava contra piratas que dominavam muito o haki e que eram muito ofensivos. Então, no mínimo, um haki do armamento do mais alto nível ele deveria ter. Haki do armamento avançado. O haki do armamento avançado representa uma evolução significativa na maneira como os combatentes de One Piece empregam suas habilidades em batalha. Diferentemente do haki do armamento tradicional, que cria uma espécie de armadura protetora ao redor do usuário, a versão avançada foca na projeção de força para além do contato físico direto. Essa capacidade permite ao usuário atacar adversários, objetos à distância, conferindo aos seus golpes um impacto e uma potência substancialmente aumentados. Gold Roger, ao enfrentar adversários de calibre de Edward Newgate, demonstrou uma maestria impressionante nessa técnica avançada, enfrentando um dos seres mais poderosos do mundo, em igualdade de condições, no mínimo. E esse domínio sugere que Roger não apenas compreendia profundamente o haki do armamento avançado, mas também aplicava uma eficácia assombrosa em combate. Haki da observação. O haki da observação é uma habilidade crucial em One Piece, oferecendo aos seus usuários a capacidade única de detectar a presença e as intenções de outros seres, independentemente das barreiras visuais. Embora as aventuras de Gold Roger não tenham explicitamente demonstrado seu uso dessa técnica, sua posição lendária como rei dos piratas e suas conquistas sem precedentes sugerem fortemente que ele possuía um profundo domínio do haki, incluindo a observação. Considerando a magnitude dos desafios que o Roger enfrentou e superou em sua jornada ao topo do mundo pirata, é plausível especular que ele não apenas era capaz de usar o haki da observação, mas também sua forma avançada. Esta variante superior do haki da observação permite ao usuário antecipar movimentos e ataques futuros, uma habilidade que teria sido inestimável nas numerosas batalhas que o Roger teve contra outros piratas lendários e membros da marinha. A habilidade de prever o futuro, mesmo que por breves momentos, colocaria o Roger em uma posição de vantagem quase intransponível em combate, complementando sua já formidável força física, habilidades de espadachim e estratégia. Considerando seus duelos lendários, como aqueles contra o Barba Branca e sua rivalidade com Monkey D. Garp, a capacidade de antecipar os movimentos dos adversários teria sido um fator decisivo que contribuiu para a reputação como o homem mais forte do mundo. Embora o anime não tenha fornecido informações visuais ou narrativa direta do uso do haki da observação do Roger, as evidências cruciais e o contexto das suas realizações sugerem que, sem dúvidas, possuía um domínio avançado sobre essa forma de haki. E essa especulação não apenas enriquece o mito em torno do Roger, mas também destaca as importâncias do haki da observação e suas variantes avançadas como ferramentas essenciais para os fortes combatentes no mundo de One Piece, para a nata da nata, para os Yonkous e para o Rei dos Piratas. Haki do Rei. O Haki do Rei, também conhecido como Haoshoku Haki, distingue significativamente das outras formas de haki no universo de One Piece, pois não é uma habilidade que pode ser adquirida por meio de treinamento. Ao invés disso, é um dom inato, presente apenas naqueles que possuem o potencial inerente para liderar ou dominar, frequentemente associado à ambição de se tornar um rei em algum sentido figurativo ou literal. Silver Relic, o braço direito de Roger, revelou que essa técnica desperta naturalmente indivíduos com a vontade de reinar, uma raridade entre os seres vivos. Gold Roger, o lendário rei dos piratas, era um dos poucos capazes de empregar o haki do rei, utilizando a pressão da sua vontade para dominar aqueles ao seu redor de vontade mais fraca. E essa habilidade permitiu Roger impor-se sobre outros sem a necessidade de violência física, uma demonstração de poder que somente os mais fortes e mais influentes poderiam resistir. Em confrontos contra adversários de estatura similar, no entanto, a eficácia do haki do rei dependia da força de vontade de ambas as partes, indicando que até mesmo essa forma dominante do haki tem suas limitações. Kaido, um dos Yonkou e conhecido como a criatura mais forte do mundo, reconheceu o haki como capaz de superar todas as formas de poder, incluindo as habilidades concedidas por Akuma no Mi. E ele destacou que o Roger conquistou o mundo apoiando-se em haki, em vez de depender de poderes de frutas do diabo. E essa observação do Kaido não apenas sublinha o potencial do haki do rei do Roger, mas também que ele possuía o Hakushoku, haki mais poderoso conhecido, que é o testemunho da sua força incomparável e sua capacidade de influenciar o mundo ao seu redor. E essa capacidade única do Roger, aliada à sua destreza em combate, inteligência, estratégia e carisma natural, solidifica seu status como um dos personagens mais poderosos e respeitados em One Piece. A presença do Roger e o seu domínio de haki do rei continua a inspirar gerações de piratas e aventureiros, escoando seu legado através dos mares e da história. A existência dessa habilidade rara entre os piratas e seu impacto na narrativa de poder dentro do mundo de One Piece
detalhes ressaltam a complexidade e a profundidade do conceito de liderança e dominação explorado no anime. Haki do Rei Avançado. A forma avançada do Haki do Rei representa uma evolução monumental na utilização dessa habilidade dentro do universo de One Piece, elevando de uma técnica já formidável para um nível de poder quase inimaginável. Tradicionalmente, o Haki do Rei era mais conhecido pela sua capacidade de subjugar aqueles de vontade mais fraca, muitas vezes usado para incapacitar adversários menos poderosos sem necessidade de luta física. Contudo, com a introdução da forma avançada, o Haki do Rei se transformou em uma ferramenta de combate diretamente aplicável contra oponentes formidáveis. Um exemplo disso, ilustrativo do potencial devastador dessa técnica avançada, pode ser observado na batalha épica entre Luffy e Kaido, onde Luffy conseguiu infligir dano significativo à criatura mais forte do mundo, apenas após empregar a versão avançada do seu Haki do Rei. Isso não apenas demonstra a eficácia dessa técnica avançada em combate, mas também marcou um ponto de virada crucial na luta, sublinhando a importância do domínio do Haki para enfrentar adversários de nível em Yonkou. Gold Roger, cuja maestria em combate é lendária, exibiu um domínio excepcional sobre a forma avançada do Haki do Rei, como evidenciado em seu confronto histórico com Edward Newgate. Durante esse duelo, Roger foi capaz de igualar a força monumental do Barba Branca, potencializada pela Gura Gura no Mi, que é a fruta do diabo mais poderosa da classe Paramécia, e usando o Haki do Rei avançado. Esse feito não apenas exemplifica o nível supremo das habilidades do Roger, mas também sugere que ele possa ter sido o usuário mais proeminente dessa técnica avançada. Apesar de não termos muitos registros de outros personagens avançados alcançando feitos similares com o Haki do Rei avançado, a conquista no mundo por Roger, apoiada principalmente em seu uso magistral de Haki, implica fortemente que ele estivesse em um patamar próprio quanto ao uso dessa habilidade. E essa capacidade de empregar o Haki do Rei de forma tão avançada, a ponto de confrontar e potencialmente superar o poder de Akuma no Mi mais formidáveis de todos, posiciona Roger como um paradigma de força e influência. O aprimoramento do Haki do Rei para sua forma avançada é, portanto, uma manifestação do ápice de poder do Roger. Contudo, ainda possui mais poderes e ainda mais utilizando o Haki do Rei avançado, de formas mais dinâmicas e criativas. Kamuzari, a técnica suprema de Roger. A técnica Kamuzari é um testemunho formidável do poder do Roger. O Rei dos Piratas, durante seu confronto contra Kozuki Oden, executou essa técnica impressionante, demonstrando a verdadeira extensão do domínio do Haki do Rei avançado. Com um único movimento da sua espada, imbuída com uma poderosa forma de Haki, Roger desferiu um ataque tão devastador que lançou o Oden, que é um guerreiro de renome, a uma distância considerável. Apesar do Oden estar defendendo com duas espadas lendárias, a magnitude desse ataque foi tão absurdo que Oden reconheceu a força superior do Roger e decidiu não confrontá-lo novamente. Esse momento não apenas destacou a força excepcional do Roger, mas também estabeleceu o Kamuzari como uma das técnicas de espada mais poderosas já reveladas no mundo de One Piece. E detalhe, o Shanks também consegue utilizar o mesmo ataque. Voz de todas as coisas. A habilidade de ouvir todas as coisas é um mistério não totalmente desvendado em One Piece, manifestada por um seleto grupo de indivíduos que inclui Roger, Oden, Momonosuke e Luffy. E essa capacidade única permitiu Roger decifrar os textos antigos gravados pelos poneglyphs, uma façanha que nenhum outro conseguiu com o conhecimento específico do Kozukis. Além disso, tanto Roger quanto Luffy demonstraram a capacidade de escutar e compreender a conversa dos reis dos mares, que são seres majestosos e antigos do mundo marinho. A habilidade de comunicar-se com o Zunisha, o elefante gigante que carrega a ilha de Zou nas costas, sugere uma conexão profunda com o mundo e suas criaturas misteriosas. Embora a origem dessa habilidade ainda seja desconhecida, sua associação com figuras do grande destino de vontade, especialmente aqueles marcados pelo Di, indica um papel crucial na narrativa para o futuro da obra. Akuma no Mi. Apesar das suas inúmeras conquistas e do título do Rei dos Piratas, Gold Roger nunca foi associado ao uso de uma Akuma no Mi. Suas vitórias e feitos lendários foram alcançados através do uso excepcional do Haki e das suas habilidades inatas como espadachim e líder. Essa habilidade e a ausência de Akuma no Mi em seu arsenal enfatiza ainda mais a extraordinária força e habilidade do Roger, que conseguiu conquistar o mundo e alcançar Laugh Tale, sem depender de poderes conhecidos pelas frutas místicas. A especulação de que o Roger tivesse
consumindo uma Akuma no Mi seria de tal magnitude que o governo mundial temeria seu reaparecimento e tentariam apagar de toda maneira da história qual poder ele tinha. Mas o que não pode ser apagado, nem mesmo esquecido, é o seu like no vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque eu tive que pesquisar alguns capítulos para encontrar essas informações e poderes e cenas do Roger. Então já clica no like, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal e ativa as notificações porque é muito importante para você não perder mais vídeos aqui do canal. Eu sei que você gostou, então se inscreve aí. E se você gostou mesmo, já clica para assistir o próximo vídeo que está passando na tela. É só clicar que você vai pro vídeo. Te espero nele.